No vídeo de hoje nós vamos conhecer um apartamento super criativo que é a cara dos moradores. Bem-vindos ao Decorações Reais! Começando mais um Decorações Reais aqui para vocês hoje. Faz algumas semanas que a gente não grava, ficou um pouco em cima da hora para gravar. Decorações Reais eu gosto de trazer com muito carinho para vocês. E hoje nós vamos conhecer um apartamento que é muito criativo. Ele chega a ter um pouco do estilo Space Age. Ainda não falei muito sobre esse estilo com vocês, mas ele transita um pouco pelo Mid-Century Modern, que é um estilo que eu sempre comento aqui com vocês. E o apartamento de hoje é de um perfil do Instagram que não é exatamente sobre decoração, mas o conteúdo é muito legal, que é o Instagram da Sharon, do Não Sou Sharon. Ela tem um trocadilho super interessante, porque a forma de falar o nome dela, Sharon, parece que é escrito com E, porém é escrito com A. Então, o perfil dela é Não Sou Sharon, no caso com E. Muito legal, gostei muito desse trocadilho do Instagram dela. E ela fala sobre diversos assuntos, fala sobre finanças, fala sobre moda, fala sobre trabalhar com a internet. E, gente, a Sharon, ela é casada e tem uma filha adolescente que eu fiquei chocada. A carinha de super nova, eu falei, como assim você tem uma filha adolescente? E a família toda tem o mesmo estilo, isso é tão legal. Ela sempre tá gravando com a filha dela, de vez em quando ela grava com o marido dela também, que é mais low profile, mas a casa deles imprime tão bem a personalidade da família, isso é muito legal, e isso é uma coisa que eu sempre gosto de trazer aqui para vocês. A sua casa tem que mostrar sobre você, sobre a sua família, sobre a sua personalidade. Tem casas que a gente bate o olho e a gente já sabe quem é o dono pela personalidade da pessoa e da casa. Bom, eu quero começar aqui com a sala de estar da Sharon. Eles fizeram um projeto dos móveis planejados 9 meses antes de receber a chave do apartamento, mas eles decidiram de última hora mudar as cores e assim, gente, ficou simplesmente perfeito a combinação de cores que eles fizeram, que inclusive é uma combinação de cores que eu falei no vídeo de ontem, né? No vídeo de ontem eu falei sobre combinações de cores que ficam super chiques e elegantes, que é o verde com madeira escura, o verde com marrom. Ele fica muito legal e o dela entrou muito nesse estilo criativo. A sala de estar dela, assim, imprime perfeitamente já toda a personalidade da casa. Primeiro, pelo sofá verde, um sofá maravilhoso. Ah, eu também esqueci de falar que ela tem alguns gatinhos que são muito fofos. Então ela tem uma gatificação na sala de jantar que vira também a decoração da casa, que vocês vão ver em breve. Mas aqui, como eu falei para vocês, então, ela faz essa combinação da madeira escura com o verde. E, gente, são os adornos que dão vida e criatividade pro apartamento dela. Ela comentou que ela não queria um apartamento completamente de móveis planejados e eu entendo muito bem o que ela quer dizer, porque hoje em dia as pessoas pensam que meu apartamento pequeno tem que ser todo planejado e acaba ficando só móveis planejados na casa. Não tem mais a personalidade da pessoa, a personalidade da casa é os móveis planejados, mas o dela foi completamente ao contrário. Ela tem os móveis planejados, mas ela também tem a personalidade dela, que a gente poderia ver que se tirasse tudo, ficaria completamente sem graça, né? Então ela tem aqui muitos adornos em cima do rack, nas paredes, principalmente são muitos adornos que trazem uma história, que são itens que eles trouxeram em viagens que eles fizeram. Aqui, ao invés de colocar um tapete convencional, ela veio com tapete em estampa de zebra. As estampas animal print estão muito em alta esse ano, inclusive, e principalmente na moda e na decoração, tá? Então, eu sempre falo pra vocês que moda e decoração andam muito juntos, e houve o tempo que era mais onça ali, e eu achei, assim, que a estampa de zebra combinou muito mais com a decoração dela, de vir esse detalhe, principalmente no preto e branco, que ela traz em alguns adornos. Então, a gente pode ver através do vasinho ali preto e branco, o quadro nos detalhes em preto e branco. Ela traz vários detalhezinhos no vermelho e isso é muito interessante. Não é um vermelho para chamar atenção, para ficar vivo, mas faz parte da paleta de cores dela. Muitas vezes vocês perguntam para mim, Carol, posso usar
quantas cores dentro da minha paleta de cores? Não tem uma quantidade definida. Você precisa ir no seu feeling de entender quais cores vão se combinar ali. Então, dela a gente tem uma madeira escura, temos o verde, temos os detalhes em preto e temos detalhezinhos em vermelho. Porém, ela não fica só fixa nisso. Ela traz um adorno ou outro de outras cores e isso imprime muito esse estilo mais criativo que ela tem. Ali o sofá é um sofá que tem um puff no canto para formar uma chaise e temos uma mesinha de centro, que na verdade é mais uma mesinha lateral, mas que pode virar uma mesinha de centro. Ali ela pode puxar mais para o sofá, apoiar um copo, apoiar alguma coisa. É uma mesinha fácil de movimentar e ela tem muitos detalhes super legais na parede dela. Ela tem um quadro apenas de cartões postais de lugares que eles visitaram. Isso é uma forma bem interessante de trazer aquele souvenir de viagem que eu sempre falo para vocês. Não fica fixo em ficar comprando aquelas coisinhas escrito fui a tal lugar. Os ímãs de geladeira eu acho bem legal, que dá para colocar sim. Também entra nessa questão do cartão postal. Se você quiser usar o ímã de geladeira, por exemplo, num painel, como se fosse um quadro, comprar um painel de metal e colocar isso virar um quadro também é uma opção legal. Mas você pode deixar exposto assim como ela fez num quadro, esses cartões postais. Você pode comprar coisas que não são com o nome fui a tal lugar ou referência ao lugar, mas sim um item decorativo, uma coisa que não é exatamente uma decoração, mas que você vai transformar numa decoração e distribuir pela casa. A sala de jantar dela é logo após a porta de entrada, o hall de entrada. E tem uma coisa muito legal lá no canto, que é o canto do DJ. Que eles fizeram esse cantinho porque o marido dela tem muitos equipamentos de som. Então eles aproveitaram, deixaram tudo ali no cantinho e ficou maravilhoso. Novamente, trouxe algo que a família gosta, né? Trouxe um pouco da personalidade da família para lá. Então, a gente tem aqui a sala de jantar com uma mesa Saarinen, cadeiras Tolix nesse tom de cinza mais apagado. Eu gosto bastante, porque a maioria das pessoas usariam um preto, mas eu acho que combina muito com esse estilo dela, que é o Space Age, que você pode trazer tanto metais pretos quanto metais no prata, fica muito legal. Aqui a decoração da sala de jantar também é a gatificação, como eu falei para vocês, então dá para ver ali no cantinho. E o cantinho do DJ, né, o canto do DJ, a gente pode ver que tem toca-discos, caixinha de som muito bem planejada, porque às vezes a caixinha de som sempre fica meio perdido, né? Eu gostei muito da forma como eles colocaram. As prateleiras para colocar os discos de vinil, e na parte de baixo também tem vários nichos para colocar disco de vinil, e eles têm outros nichos com esses itens. O legal dela ter trazido essa madeira mais escura é que ela combina muito bem com detalhes em preto e não fica uma coisa nem tão chamativa nem apagada, então ficou um meio termo muito interessante. Temos o hall de entrada com uma porta preta que combina muito bem com o estilo e a decoração deles. Também tem ali no cantinho uma sapateira e, claro, gente, a sapateira não é só uma sapateira simples, tem que ter uma decoraçãozinha, eu sempre dou essa dica pra vocês. Então temos um abajur cogumelo laranja, igual eu tenho aqui na minha cozinha, e ela tem alguns livros ali apoiados também, e um gancho com roupas, bolsas, né, coisas do dia a dia da família. E o pendente maravilhoso, não podemos esquecer, luzes quentes, pendente de balão chinês, e eu sempre dou essa dica para vocês. Se o seu ponto de iluminação não está exatamente em cima da mesa, onde vai ficar a mesa, você pode usar um desviador de fio, que foi como ela fez aqui, e deixou o pendente bem centralizado na mesa. Isso aqui é super baratinho, gente, você compra um fio ou fio a mais e compra o desviador para colocar ali. Eu acho que é super charmoso. A cozinha é o ponto-chave da madeira escura, combinando com a sala de jantar. Então você pode fazer essas combinações da marcenaria da sua casa. E eu achei, gente, ficou sensacional esse tom de madeira, combinando perfeitamente
com o sofá verde. Ficou muito bom. Sofá no tamanho perfeito ali. A combinação da pedra preta com a madeira escura também fica muito bom. A geladeira preta, todos os eletros no preto ali. Então ela tem o fogão, ela tem o forno, ela tem a lava-louças nesse tom mais preto, com prata, o que também puxa um pouco do prata lá da sala de jantar, das cadeiras. A cozinha traz trilhos de spots também no prata, isso é bem legal, né? Faz essa ligação. E ali no cantinho, próximo do balcão, ela mandou fazer na mesma madeira, gente, um suporte para xícaras. Ela é colecionadora de xícaras. Eu adoro, eu amo xícaras também, mas as minhas não são tão criativas quanto a dela. Eu tô precisando trocar umas xícaras aqui de casa. Ela tem muitas xícaras legais, super diferentes, e que vale muito a pena fazer esse espaço para você que também gosta e coleciona, fazer ali uns nichozinhos para colocar as suas xícaras, que elas fiquem realmente visíveis, canecas, tem muitos detalhes super legais. A cozinha ficou perfeita nessa forma mais slim, sem muitos detalhes, muitas cores diferentes, né? Ai, uma porta lisa, mas o fechamento em volta madeirado, que acaba pesando muito. Então, ela é da cor perfeita, nos detalhezinhos perfeitos, tudo retinho para não ter muitos desníveis de porta, e isso deixa a cozinha dela mais leve para que o restante das outras coisas fiquem com mais atenção. E eu vou trazer os próximos ambientes para vocês, que é o escritório e o quarto dela junto com o banheiro. O quarto da filha dela não entrou na lista, porque ela falou que a filha dela é uma artista, e o quarto tá sempre bagunçado, ela não conseguiu pegar alguma foto legal para me mandar. Mas tá tudo certo, gente, nós entendemos. Vamos começar aqui pelo escritório. Então ela e o marido dela dividem ali o escritório, uma mesa em L. Também podemos ver muito da personalidade deles dentro aqui do escritório. Os nichos na parte de cima ficou muito legal para trazer exatamente essa questão de livros, de decoração, de acessórios deles. O armáriozinho ali do lado ajuda a guardar mais algumas coisas, sempre precisa, né, gente? E combinando com a decoração deles. Então eu sempre dou essa dica para vocês. Vai comprar um armário separado, um item separado? Compra sempre dentro da sua paleta de cores. Não compra uma coisa se você tá desesperado. Ai, só tem esse, vou comprar esse mesmo. Calma, que você vai encontrar uma coisa que vai combinar com a sua casa e depois você não fica desesperado que aquilo ali não tá combinando. Então, tudo tem que ser pensado e feito com muita calma dentro de casa, porque a gente sabe que nada é barato, né, gente? E muito legal os conselhos dela financeiros por lá. Então, já segue ela lá no Instagram para vocês verem todo o conteúdo. Eu gostei muito que eles trouxeram ali instrumento musical para parede, como decoração, mas que também dá para pegar, para usar. O cantinho bar, que eles colocam aqui em casa, é o cantinho do café no escritório. Aqui eles têm o cantinho bar dentro do escritório e alguns quadrinhos pela parede. Também tem algumas frases, algumas coisas que eles gostam bastante. E o quarto dela, que é o nosso último ambiente, ela falou que não terminou, que ela foi fazendo todos os outros ambientes primeiro e deixando o quarto por último. E a gente sabe como que é, né, gente? Precisa saber dar prioridade a algumas coisas. A Sharon, ela grava na casa dela, então ela prioriza bastante os ambientes que ela vai gravar. Aqui em casa a mesma coisa, a gente prioriza sempre os ambientes que precisam estar à mostra na internet e vai deixando os outros que não mostra tanto assim, né? A vida é assim mesmo. E o quarto dela tem ali seu aconchego, tem seu charme, a roupinha de cama bonitinha, com os frufrus, combina muito com o estilo de roupa que ela usa também, né? O xadrez. O banheiro trabalha a mesma paleta de cores da casa. Eu amei essa sapateira, gente, é muito bonita, ela tem esses detalhes arredondados e serve como um aparador para o quarto também. E o quarto dela é dividido ali, a cama, para ter um closet. Ficou muito legal essa ideia. E ela traz também alguns outros detalhezinhos que combinam ali com o estilo deles. Bom, gente, esse foi um pouquinho do apartamento da casa da Sharon, da família dela. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês possam se inspirar em ter uma casa que tenha a sua personalidade, que tenha a carinha da sua família. Isso é o mais importante. Aqui a gente dá dicas de decoração para você aprender a fazer boas combinações, comprar as coisas no tamanho correto, talvez trazer uma inspiração de coisas que você não imaginava em fazer na sua casa
casa, mas que depois que você fez, você mudou completamente seu ambiente, mas sempre pensando que a casa precisa ter a sua personalidade. Aqui está passando a lista de todas as pessoas que fazem parte da turma da decoração, que é o nosso Seja Membro aqui do YouTube, as pessoas que apoiam o nosso canal. Então, se você quiser fazer parte da turma da decoração, seu nome vai aparecer aqui no final de todos os vídeos. Você também tem acesso a mais de 80 vídeos, além de poder acompanhar o nosso vlog toda semana por lá. E toda vez que você comentar aqui no nosso canal, vai aparecer um selinho na frente do seu nome. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício, e eu estou deixando passando um vídeo aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!